Há momentos na vida em que, sem perceber, você começa a sentir que algo dentro de si está se apagando. Você não sabe exatamente quando começou. Não houve um grito, não houve um impacto, não houve um desastre. Apenas uma sensação sutil, como um vazamento invisível dentro do peito. Um vazamento que, dia após dia, rouba sua energia, sua clareza, sua motivação. E um dia, sem explicação lógica, você se descobre cansado de um jeito diferente, um cansaço que não passa dormindo. Um cansaço que nasce de conviver com as pessoas erradas. A verdade incômoda é esta: nem sempre são os grandes traumas que te quebram. Às vezes, são as pessoas pequenas. Pessoas que parecem inofensivas, comuns, até próximas. Pessoas que entram devagar, se instalam em silêncio e começam a mover peças dentro de você. Não porque sejam monstros, mas porque você não soube colocar limites. Porque confundiu lealdade com suportar tudo. Porque acreditou que o amor justificava qualquer coisa. Porque pensou que se desse o suficiente, elas mudariam. Mas elas não mudaram. Quem mudou foi você. E quanto mais você vive, mais entende uma lei silenciosa. O ambiente molda a sua mente. Não importa o quanto você seja forte, o quanto tenha disciplina, o quanto estude filosofia, se estiver rodeado pelas pessoas erradas, sua alma se contamina. É inevitável, porque a energia se contagia, as atitudes se infiltram, os medos se transferem, as inseguranças se espalham, e sem perceber aquilo que você tolera vira comportamento. Aquilo que você permite vira identidade. Há um momento crucial, um instante quase sagrado em que você se detém e se pergunta: quem sou eu quando estou sozinho? E quem sou eu quando estou com eles? Se essas duas respostas não combinam, você está perdendo a sua essência. E aqui surge a primeira verdade dolorosa deste episódio. Há pessoas que não vieram para compartilhar sua vida, vieram para diminuí-la. Elas não dizem, não admitem, não planejam, mas fazem. Pessoas que se alimentam da sua luz, porque a delas se apagou há muito tempo. Pessoas que só sabem se relacionar por meio da queixa, da manipulação, da inveja ou da dependência. Pessoas que, sem te destruir diretamente, destroem sua capacidade de crescer. O mais perigoso nessas pessoas não é o comportamento delas, é o fato de você ter se acostumado a ele. A mente humana tem um defeito: normaliza o que se repete. Normaliza a falta de respeito quando vira rotina. Normaliza a má energia quando vem acompanhada de carinho. Normaliza a culpa quando vem disfarçada de preocupação. Normaliza a manipulação quando chega em forma de necessidade. E um dia você acorda sentindo que já não é você, que ficou mais inseguro, mais reativo, mais cansado, mais confuso, que tem dificuldade de confiar, de se entusiasmar, de avançar. E não entende por quê, até perceber algo brutal. Seu ambiente emocional moldou sua procolora, mente, mais do que suas próprias decisões. Por isso este episódio não é sobre julgar os outros, é sobre recuperar a si mesmo, sobre entender que nem toda companhia é companhia, que nem toda proximidade é amor, que nem toda ajuda é apoio, que nem toda lealdade é verdadeira. Há pessoas que se tornam portas e pessoas que se tornam correntes. E você, sem saber, tem caminhado com correntes que não pertencem a você. Neste episódio vamos quebrá-las. Mas escute com atenção. Não se trata de odiar, não se trata de se vingar, não se trata de ser frio. Trata-se do ato mais profundo de amor próprio. Selecionar quem merece ter acesso à sua mente, à sua energia, à sua paz. Porque a paz não se perde, se entrega. E quando você a entrega a quem não sabe valorizá-la, toda a sua vida se desorganiza. Hoje, uma a uma, vamos expor aquelas 12 pessoas que você precisa tirar ou afastar da sua vida se quiser recuperar seu poder interno. 12 energias, 12 padrões, 12 sombras escondidas nas pessoas ao seu redor. E ao ouvi-las, não pense nelas. Pense em você, no que você permitiu, no que você ignorou, no que você normalizou, no que tirou mais de você do que devolveu.
Porque este episódio não é sobre apontar culpados. É sobre abrir os olhos. Sobre reconhecer que sua vida se divide entre antes e depois de aprender a escolher. E hoje começa esse depois. Respire. Abra espaço. Este não é um episódio para ouvir por ouvir. É um episódio para tomar decisões que vão mudar a sua história. Bem-vindo. Hoje você vai aprender a se libertar do veneno. Antes de começar, quero que você declare seu compromisso deixando nos comentários. Desde hoje libero minha vida do veneno. Essa frase não é enfeite nem slogan vazio. É uma declaração de limpeza interior. É o sinal de que você está aqui para reconhecer quem te drena, para parar de justificar o injustificável e para recuperar o espaço mental que entregou sem perceber. Hoje você marca um limite. Hoje você decide que sua paz não é negociável, que sua energia não é moeda de troca e que sua vida não será território para quem te desgasta. Este é o momento de provar para si mesmo que você valoriza sua clareza, sua força e sua dignidade. Sem mais demora, vamos começar. Primeiro tipo de pessoa. A que está sempre se fazendo vítima. Existe um tipo de pessoa que, se você não identificar a tempo, pode destruir sua clareza emocional sem levantar a voz, sem insultar, sem quebrar nada. Destrói na suavidade, na pena, nesse papel que interpreta tão bem que até você acaba acreditando que tudo de ruim realmente acontece. Com ela por obra do destino. Essa pessoa tem uma habilidade perigosa. Transforma cada erro em tragédia, mas nunca em tragédia própria. A culpa é sempre do mundo, sempre de alguém, nunca dela. No começo parecem inofensivas, sensíveis, até fofas, pessoas que procuram apoio, que confiam em você, que contam seus problemas e fazem você se sentir especial, porque, só para você, elas falam isso. Mas não demora muito até que você perceba algo inquietante. Toda a vida delas é um lamento eterno, uma sequência interminável de injustiças, decepções, traições, dores e má sorte. Mas o mais alarmante é isto: em todas essas histórias, elas nunca têm responsabilidade. São sempre mártires, sempre vítimas do universo. E se você não tomar cuidado, acaba se transformando, sem perceber, em algo, o salvador emocional delas. Elas colocam o peso do próprio mundo nos seus ombros, e você, por nobreza ou empatia, segura. E ao segurar uma vez, nunca mais te soltam. Você vira o refúgio, a terapia gratuita, o container emocional. E se algum dia você não puder estar presente, se um dia colocar limites, se disser hoje não dá, então surge a verdadeira natureza desse tipo de pessoa: a manipulação pela dor. Frases como: eu achei que podia confiar em você. Eu estou sempre aqui por você, mas você nunca está por mim. Não sei por que todo mundo me abandona. Ninguém me entende, nem você. Elas não dizem isso gritando. Não dizem com raiva. Dizem com tristeza. E isso é ainda mais perigoso, porque faz você se sentir culpado por apenas querer respirar. O problema profundo de conviver com uma vítima eterna é que a dor dela vira prioridade e sua vida vira plano de fundo. Elas estão sempre mal, sempre precisando de algo, sempre passando por um momento difícil. Não importa o que você esteja vivendo, o que é seu se minimiza, se ignora, se adia, porque o sofrimento delas exige atenção imediata. Sempre. E aqui aparece a verdade que ninguém quer aceitar. A vítima eterna não quer soluções, quer desculpas para continuar sendo vítima. Porque assumir responsabilidade implica mudança. E mudança exige esforço, disciplina, renúncia. E elas não estão dispostas a isso. Preferem ser o protagonista trágico da própria narrativa. Preferem gerar compaixão em vez de crescimento. O estoicismo explicava isso com brutal clareza. Sêneca dizia que o homem livre se reconhece porque assume a própria vida. Porque entende que, mesmo quando o mundo bate, ele decide sua resposta. A vítima eterna faz o contrário. Entrega seu poder ao externo para depois usá-lo como escudo. Não posso mudar porque me feriram. Não posso avançar porque ninguém me apoia.
Não posso ser feliz porque todos me decepcionam. E o mais venenoso desse padrão é que ele contagia. Se você convive tempo suficiente com alguém, assim, começa a enfraquecer. Perde foco, perde energia, perde entusiasmo. Começa a pisar em ovos para não ferir, a medir palavras para evitar drama, a carregar culpas que não são suas. E sua vida, sem perceber, começa a girar em torno da tristeza dela. Você se afasta das suas metas para resolver crises dela. Se afasta da sua disciplina para atender ao sofrimento dela. Se afasta da sua paz para sustentar o caos dela. E se algum dia tentar ir embora, dirão que você é cruel, que está abandonando, que era a única coisa boa que tinham. Mas escute bem, você não é cruel por ir embora. Você é corajoso por enxergar. Porque não existe relação mais tóxica do que aquela em que só existe uma emoção: a culpa. O estoico não odeia a vítima eterna, mas a reconhece, a observa e mantém distância, porque sabe que a vida é curta demais para ficar preso na dor de alguém que não quer sair dela. Porque sabe que compaixão sem limites vira autodestruição. Porque sabe que quem não assume responsabilidade nunca poderá oferecer uma relação saudável. E aqui vem a parte mais dura. Você não pode salvar quem é apaixonado pelo próprio sofrimento. Não é sua tarefa. Não é seu dever. Você não é terapeuta. Não é salvador. Não é cura. Sua única responsabilidade é você. Então, quando identificar essa pessoa, aquela que vive se vitimizando para manipular seu coração, seu tempo e sua energia, lembre-se desta frase estoica: o que você permite, você ensina. Se você permite que alguém te trate como salva-vidas emocional, você vira isso. Se permite que alguém te culpe pela tristeza dela, aceita correntes que não são suas. Se permite que alguém se vitimize para te controlar, entrega sua liberdade interna. E você não nasceu para servir as feridas dos outros. Nasceu para crescer, para se expandir, para avançar, para construir uma vida com sentido, não para sustentar vidas que se recusam a fazê-lo. Se quer recuperar sua força, comece aqui. Afaste-se de quem está sempre se fazendo de vítima, não por egoísmo, mas por clareza, não por frieza, mas por amor próprio, não por vingança, mas por sobrevivência mental, porque a paz sempre vale mais que a culpa. Segundo tipo de pessoa: o manipulador disfarçado de amor. Existe um tipo de pessoa que não entra na sua vida como ameaça. Entra como abraço, como proteção, como carinho, como alguém que se preocupa com você. E justamente por isso é um dos mais perigosos. O manipulador disfarçado de amor não te controla com gritos, te controla com ternura. Não te fere com ataques diretos, te fere com frases suaves que soam como preocupação. Não invade sua mente como inimigo, invade como alguém que só quer o melhor para você. E é aí que mora a toxicidade. O veneno vem misturado com afeto. No começo, você sente que encontrou alguém especial, alguém que te escuta, te valida, te abraça quando você está mal, que acompanha seus passos, que parece te entender como ninguém. Mas, pouco a pouco, sem que perceba, essa pessoa começa a colocar pequenas cordas invisíveis ao redor da sua liberdade. E faz isso com precisão cirúrgica, nunca de uma vez, sempre em doses. Diz coisas como: eu só me preocupo com você. Me machuca você não me considerar. Depois de tudo o que faço por você. Não entendo por que você quer tanto espaço. E você, confuso, começa a duvidar de si mesmo. Pergunta-se se está exagerando. Se está sendo frio. Se realmente está magoando essa pessoa. Porque é assim que agem. Usam sua empatia para te ensinar a sentir culpa onde deveria existir limite. O manipulador disfarçado de amor sabe exatamente onde tocar para que você não se rebele. Suas feridas, sua necessidade de ser compreendido, seu medo de decepcionar. Sabe como te envolver emocionalmente para que você confunda posse com carinho, obsessão com cuidado, controle com amor. E aqui está a parte mais cruel. Eles não tiram sua liberdade de imediato.
Primeiro te ensinam a entregá-la sozinho. Passam de te acompanhar a te vigiar, de te ajudar a decidir por você, de se preocupar, a te controlar para o seu bem, de perguntar onde você está, a exigir a resposta, de checar como você está, a checar com quem você fala, de te querer perto, a precisar que você seja deles. E o pior é que você se convence de que isso é amor, porque eles dizem chorando, dizem te abraçando, dizem com aquela voz suave que soa sincera, fazem você acreditar que se você mudar, a dor desaparece. Mas a dor nunca desaparece, porque não vem de você, vem da necessidade deles de controlar. O estoicismo é claro nisso. Amor sem liberdade é apenas outra forma de escravidão. Epicteto dizia: quem depende emocionalmente do outro, não ama, teme. E quem teme, controla. O manipulador disfarçado de amor vive com medo. Medo de estar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de perder o domínio sobre o vínculo. E esse medo o torna capaz do pior não para te destruir, mas para te reter. O controle vira rotina. Ele te questiona, te corrige, te vigia, te faz duvidar dos seus amigos, dos seus limites, da sua intuição, da sua autonomia, até chegar ao ponto mais sombrio. Faz você sentir que sem ele, você vale menos. Esse é o objetivo final do veneno emocional: fazer você depender dele para se sentir visto, querido, acompanhado. Mas escute isto com absoluta clareza. Se você precisa perder sua paz para manter uma relação, isso não é amor, é algema emocional. O sábio estoico ama na liberdade, clara, madura, firme. Não a partir da posse, não do medo, não da culpa. O sábio diz: estou com você porque escolho você, não porque preciso. O manipulador diz: estou com você, e é melhor que você não me decepcione. Esse contraste muda tudo. E aqui vai a verdade que muitos evitam. O manipulador nem sempre sabe que está manipulando. Às vezes acredita sinceramente que seus comportamentos são amor, que seu controle é proteção, que seus ciúmes são paixão, que sua invasão é cuidado. Mas a intenção não muda o impacto. Uma corrente embrulhada em seda continua sendo corrente. E você, que tem lutado para crescer, para curar, para avançar, não pode continuar sustentando um vínculo que te diminui, enquanto o chama de amor. O estoico não se deixa levar por chantagem emocional. Ele observa, identifica e ergue uma barreira firme, não movida pela raiva, mas pela clareza, porque sabe que o carinho que exige que você se perca não é carinho, é dependência disfarçada. Então, quando reconhecer essa pessoa a que te controla com doçura, limita com preocupação, manipula com afeto, lembre-se: o amor que corta suas asas não é amor. O amor que te encolhe não é lar. O amor que te prende não é destino. E se você precisar se afastar, faça isso sem culpa. Você não é ruim, não é frio, não é injusto. Você é alguém que finalmente entendeu uma verdade essencial. A paz nunca deve ser sacrificada em nome do amor, porque aquilo que sacrifica sua paz jamais foi amor. Terceiro tipo de pessoa: o invejoso silencioso. Existem pessoas cuja presença não machuca pelo que dizem, mas pelo que sentem. Pessoas que não te atacam de frente, mas também não celebram a tua luz. Pessoas que, sempre que algo bom acontece na tua vida, guardam um silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. Pessoas que, sem precisar te insultar, fazem você sentir que há algo errado nas suas vitórias. Esse é o invejoso silencioso. E, entre todos os venenos emocionais, este é um dos mais difíceis de identificar, porque nunca se declara inimigo. Declara-se próximo. Diferente do invejoso explícito, aquele que critica, debocha ou compete abertamente, o invejoso silencioso usa outra estratégia. Sorri por fora, mas sangra por dentro. E embora disfarce bem, você percebe. Você sente no jeito como o olhar dele muda quando você fala de algo que deu certo. Você sente na pausa constrangedora,
depois de contar uma boa notícia. Você sente na forma como ele muda de assunto quando você menciona uma conquista. Você sente no entusiasmo morno, forçado, apagado. Não precisa dizer nada. A energia diz tudo. É o tipo de pessoa que te acompanha na dor, mas desaparece no teu crescimento. Que te abraça quando você fracassa, mas endurece quando você triunfa. Que te escuta quando você reclama, mas se retrai quando você evolui. Por quê? Porque o teu avanço lembra o que ele não tem coragem de fazer. Porque a tua disciplina expõe a preguiça dele. Porque tuas conquistas revelam as desculpas dele. Porque o teu crescimento mostra o quanto ele está parado. E embora nunca te ataque diretamente, fará de tudo para diminuir o valor das tuas vitórias. Ah, mas isso qualquer um consegue. Sim, mas também não é tudo isso. No fim das contas, você deu foi sorte. Tem certeza de que isso é tão bom assim? Não se empolga muito, vai, que você se decepciona. Frases suaves, frases que parecem conselhos, frases que parecem prudência. Mas não são prudência. São anestesia emocional feita para que você não brilhe demais perto dele. O estoicismo tem uma frase-chave para isso, dita por Marco Aurélio: a alma se colore com a cor dos seus pensamentos. E o invejoso silencioso vive tingido por uma única emoção, o ressentimento. Não um ressentimento explosivo, mas profundo, íntimo, silencioso, uma sombra grudada na tua luz. Quanto mais você brilha, mais longa e mais escura essa sombra se torna. O mais perigoso é isso. Ele não te ataca para te destruir, te acompanha para te limitar. Vira a voz que diz para você não se arriscar tanto. Vira quem te alerta que talvez não seja o momento. Vira quem planta pequenas dúvidas, pequenas inseguranças, pequenos medos. Não para te proteger, mas para te manter num nível onde ele não se sinta inferior. E sem perceber, você começa a ajustar suas vitórias para não incomodá-lo. Começa a minimizar seus feitos quando está com ele. Começa a guardar boas notícias para que ele não se sinta mal. Começa a reduzir seu brilho para não despertar a sombra dele. Isso é o mais triste de conviver com um invejoso silencioso. Ele te treina a diminuir-se. E você nem sabe quando começou. Só percebe que sempre que está ao lado dessa pessoa, você fica menor, mais contido, mais calado sobre o que te faz feliz. O estoico entende que a inveja nasce da comparação constante, da falta de domínio interior, de uma alma que não aprendeu a se aplaudir. Um invejoso silencioso não te destrói porque te odeia. Te destrói porque se odeia. Mas você não pode pagar esse preço. Você não pode reduzir sua vida para não ferir a insegurança de outra pessoa. Você não pode viver pela metade para não despertar o ressentimento alheio. Você não pode esconder suas conquistas como se fossem pecados. O teu crescimento não é uma ofensa. A tua disciplina não é um ataque. O teu sucesso não é uma provocação. E se alguém se sente ameaçado pelo teu avanço, então não é aliado, é limitador. A regra é simples: quem não celebra com você, não caminha com você. Você não precisa de inimigos te sabotando de longe. Você não precisa de críticos barrando seu caminho. A verdadeira ameaça é aquela pessoa que te acompanha enquanto, secretamente, torce para você não subir demais. Então observe, escute o que não é dito, perceba o que não é expressado. As palavras mentem, a energia, nunca. Quando identificar um invejoso silencioso, não discuta, não confronte, não tente mudá-lo. Apenas lembre-se de uma verdade essencial do estoicismo. Não compartilhe sua luz com quem usa a escuridão para se sentir superior. A tua vida não é um exercício de humildade mal interpretada. Você não está aqui para encolher o próprio espírito. Você está aqui para crescer, para expandir, para honrar o seu potencial. E se a tua expansão incomoda alguém, então essa pessoa sempre esteve contra o teu crescimento. Afaste-se sem barulho, sem drama, sem explicações. A tua luz não precisa de permissão. O teu sucesso não precisa de aprovação. E o teu caminho não precisa de sombras andando ao teu lado. Quarto tipo de pessoa:
a que vive reclamando. Existe um tipo de pessoa que não grita, não bate, não fere de forma direta, mas mesmo assim, destrói a tua energia. Não faz isso com maldade explícita, nem com agressão aberta, faz com algo muito mais sutil e letal, a reclamação constante. Aquela reclamação que nunca para, que nunca muda, que nunca propõe, que nunca se questiona. Uma reclamação que se torna o cenário emocional de alguém que decidiu renunciar ao próprio poder. A pessoa que vive reclamando tem uma característica essencial. Confunde falar sobre o problema com resolvê-lo, e assim transforma cada dia num ritual de vitimismo, cada conversa num desabafo emocional e cada interação numa descarga de peso. Não quer soluções, quer plateia. Não quer melhorar, quer que você acompanhe a miséria dela. Não quer mudar de vida, quer que você sustente a desculpa dela. E se você não estiver atento, ela te captura. Porque esse tipo de pessoa tem uma habilidade peculiar. Normaliza a negatividade. Instala a queixa como se fosse bom senso. Faz você acreditar que é normal viver cansado, frustrado, amargurado, indignado. Faz você acreditar que as dificuldades justificam o estancamento. E, o mais perigoso, faz você se sentir culpado por não se unir à reclamação dela. Se você decide agir, parece que está abandonando. Se você decide avançar, parece que está deixando ela para trás. A reclamação vira identidade, e tudo que não combina com essa identidade é ameaça. O estoicismo é radical com esse comportamento. Epicteto foi direto: homem livre não reclama. Por quê? Porque reclamar é a linguagem da impotência escolhida. Não é descrever um obstáculo, não é reconhecer uma dor, é renunciar à própria capacidade de ação. A pessoa que vive reclamando não sofre com um problema, ela é apaixonada por ele. Acaricia, repete, narra, exibe, guarda como se fosse um tesouro tóxico, porque o problema, ironicamente, é a única coisa que lhe dá identidade. Observe algo simples. Quando você tenta oferecer uma saída, ela ignora. Quando você mostra alternativas, ela invalida. Quando você propõe algo diferente, ela encontra uma razão para não tentar. A verdade? O reclamador crônico não. Quer solução, quer companhia, na escuridão. E você não pode se dar a esse luxo, porque a reclamação é contagiosa. O espírito humano funciona por imitação emocional. Passar tempo com um reclamador é como respirar fumaça. No começo é só um incômodo. Depois tira a tua capacidade de pensar com clareza. Sem perceber, você começa a adotar o tom dele. Começa a ver mais problemas que possibilidades. Começa a sentir mais peso que propósito. Começa a justificar a própria imobilidade com argumentos que nem são seus. E isso é o mais trágico. A reclamação do outro vira a tua filosofia, sem que você perceba. O reclamador crônico vive num estado emocional onde tudo é difícil, injusto, culpa do mundo. Mas o que ele não te conta é que reclamar lhe serve. Evita responsabilidades. Permite continuar espectador da própria vida. Evita olhar de frente suas escolhas. Evita o desconforto do crescimento disfarçando tudo de inevitável. Marco Aurélio dizia: o obstáculo é o caminho. Para o reclamador, o obstáculo é desculpa. Para o estoico, o obstáculo é oportunidade. São duas formas completamente opostas de viver. E por mais exagerado que pareça, a verdade é esta: você não consegue manter uma mente disciplinada convivendo com alguém que transforma tudo em lamento. Porque a vibração emocional dessa pessoa vai te arrastar. Porque a narrativa dela vai infiltrar-se em você. Porque a perspectiva dela vai tingir a sua. Os estoicos acreditavam profundamente na força interior, mas também na higiene emocional. E a reclamação é sujeira da alma. Sujeira porque bloqueia. Sujeira porque apaga. Sujeira porque enfraquece. Agora, uma verdade desconfortável. A pessoa que vive reclamando não quer melhorar, porque melhorar exige largar o papel de vítima. E há pessoas que preferem o sofrimento conhecido à liberdade desconhecida. Não buscam luz, buscam atenção. Não buscam paz, buscam justificar o próprio descontrole.
e você não é responsável por carregar isso. A saída é simples, porém firme. Limite a sua exposição. Não discuta. Não confronte. Não tente convertê-los. Não tente mudá-los. Apenas reconheça isto. Se tudo o que alguém traz para a sua vida é peso, essa pessoa não é companhia, é âncora, e âncora não sustenta a funda. Existe uma frase estoica que serve aqui como uma lâmina. Escolha bem quem você permite influenciar a sua alma, porque uma alma cercada de reclamações murcha. Uma alma cercada de ação se fortalece. Você está aqui para crescer, não para ser depósito emocional de quem desistiu de si mesmo. Cercar-se de quem busca soluções, não de quem coleciona problemas. Cercar-se de quem levanta, não de quem se arrasta. Cercar-se de quem assume responsabilidade, não de quem se esconde atrás do lamento. A tua energia é valiosa demais para ser gasta sustentando alguém que não quer se sustentar. Se alguém só sabe reclamar, se não age, se não muda, se não escuta, se não melhora, se não aprende, então não está buscando progresso. Está buscando companhia para a própria mediocridade. E você não nasceu para isso. Afaste-se, sem culpa, sem barulho, sem explicações. Proteja a tua energia antes que as palavras dele apaguem o teu fogo. Quinto tipo de pessoa: a que se alimenta da tua energia. Há pessoas que não ferem com palavras, nem com críticas, nem com ataques diretos, mas com algo muito mais sutil: a necessidade constante delas. Não são más, não são agressivas, não são violentas, mas drenam, consomem, absorvem, e fazem isso de modo tão delicado que às vezes você chega a pensar que é você quem está falhando. A pessoa que se alimenta da tua energia não aparece gritando, aparece pedindo 1 minuto, um conselho, um favor, o teu tempo. E no começo não parece perigosa, mostra-se vulnerável, carente, dependente. Faz você se sentir importante, quase indispensável. Mas o que você não vê é o mecanismo real. Ela não busca apoio. Busca um fornecedor emocional. Essas pessoas não querem se fortalecer. Querem se apoiar em você. Não querem aprender a lidar com a própria vida. Querem usar a sua como muleta. Não querem enfrentar o caos interno delas. Querem que você organize tudo, todos os dias. E cada vez que você se desgasta ajudando, elas sentem alívio. Mas esse alívio não transforma, apenas as torna ainda mais dependentes. A parte mais perigosa desse tipo de pessoa é que ela nunca se sacia. Você dá tempo, querem mais. Você dá atenção, querem mais. Você dá apoio emocional, elas tomam. E voltam no dia seguinte por uma dose maior. Porque a energia delas não vem de si, vem do efeito que tem sobre a sua. Os estoicos afirmavam que a virtude é autossuficiência emocional, não isolamento. Significa que os vínculos devem somar, não consumir. E esse tipo de pessoa faz o oposto. Não te acompanha, te carrega. Observe a conduta. Quando você precisa de algo, elas desaparecem. Quando você passa por um momento difícil, ficam silenciosas. Quando você menciona seus problemas, rapidamente redirecionam a conversa para os delas. Não porque te odeiem, mas porque só sabem receber. E aqui entra a armadilha psicológica. Esse tipo de pessoa faz você se sentir responsável pelo bem-estar dela. Se você se afasta, ela desmorona. Se coloca limites, ela se ofende. Se não responde, ela te culpa. Se pede espaço, ela diz que você está abandonando. Usa a tua compaixão como instrumento de controle. Mas escute isto com clareza brutal. Não é nobre queimar-se para que outro não sinta frio. Isso não é bondade, é autoabandono. Marco Aurélio escreveu que devemos ajudar o próximo. Sim, mas jamais ao custo de destruir o nosso próprio juízo e a nossa própria paz. O sábio ajuda, mas não se sacrifica até ficar vazio. Porque um homem vazio não consegue sustentar ninguém nem a si mesmo. A pessoa que se alimenta da tua energia vive numa espiral infinita. Não se responsabiliza, não amadurece, não cresce. E, enquanto você continuar sustentando, ela nunca terá motivo para mudar. O vínculo com esse tipo de pessoa vira um padrão.
Você resolve. Você escuta, você carrega, você dá, você sustenta. E elas esperam. E quando você finalmente se sente exausto, elas não entendem por quê. Porque na cabeça delas, só estavam conversando, só precisavam de apoio, só estavam desabafando. Mas você sabe o que realmente está acontecendo. Tua energia está se apagando. Os estoicos ensinavam disciplina emocional, mas também ensinavam proteção. Sabiam que a alma não é infinita em energia diária. Sabiam que um ambiente emocional contaminado pode derrubar até o mais forte. Sabiam que colocar limites não é egoísmo, é preservação. E aqui está o ponto central. As pessoas que se alimentam da tua energia não vão mudar porque você as resgata. Vão mudar quando você parar de resgatá-las. Não, é teu trabalho salvá-las. Não é teu trabalho sustentá-las. Não é tua função ser psicólogo, treinador, motivador ou pilar permanente. Teu trabalho é proteger teu fogo interno, porque fogo que se apaga não aquece ninguém. E quando você cai esgotado, quando perde clareza, força e propósito, essas mesmas pessoas continuarão procurando alguém para se apoiar e não sentirão culpa alguma pelo que tiraram de você. Por isso, o sábio se afasta em silêncio. Não por maldade, não por frieza, mas por compreensão. Não dá para carregar quem se recusa a caminhar. A pessoa que se alimenta da tua energia não precisa de explicações, porque se fosse capaz de entendê-las, você não estaria exausto. Observe, reconheça o padrão e permita que essa pessoa aprenda a se sustentar sozinha, mesmo que isso signifique cair primeiro. A queda faz parte do crescimento dela. A distância faz parte do teu. Você não nasceu para ser fonte infinita da energia de ninguém. Nasceu para viver, construir, expandir, não para se esvaziar em quem não quer se encher de si mesmo. Liberte-se antes que seja tarde. Tua energia é vida. Proteja-a como faria um estoico. Sexto tipo de pessoa: o hipócrita gentil. Existe um tipo de veneno que não se sente de imediato. Não arde, não machuca, não confronta. Entra suave, envolto em sorrisos, palavras corretas e gestos perfeitamente calculados. É o veneno do hipócrita gentil. A pessoa que parece luz, mas projeta sombra quando ninguém está olhando. O hipócrita gentil não te ataca diretamente, isso seria evidente demais. Prefere outra arte, a de fingir virtude enquanto pratica julgamento, inveja e deslealdade em silêncio. Aproxima-se com frases que soam como apoio. Fico feliz por você. Que bom que você está conquistando. Pode sempre contar comigo. Mas por trás dessas palavras, há um tom que não combina com a mensagem, um olhar que dura um segundo a mais, um gesto que não acompanha o entusiasmo declarado. E a tua intuição sente: algo não encaixa. Esse tipo de pessoa é perigoso porque nunca mostra o rosto verdadeiro. E quando alguém não se revela, você não pode se defender, não pode antecipar seus movimentos, não pode saber se está com você ou se apenas te usa como cenário para o teatro moral dele. Sêneca disse com precisão cirúrgica: nada se parece tanto com a virtude quanto a hipocrisia. E tinha razão. O hipócrita gentil domina a arte de imitar o virtuoso. Fala de valores que não pratica. Defende princípios que viola quando ninguém observa. Comporta-se como exemplo de integridade enquanto, em privado, critica todos aqueles que elogia publicamente. A máscara do hipócrita gentil é feita de cortesia. Sempre educado, sempre diplomático, sempre cordial. Nunca levanta a voz, nunca discute, nunca confronta, porque o objetivo não é a verdade, é interpretar a verdade. E você, que tem alma honesta, demora para perceber, porque uma mente transparente não imagina duplicidade nos outros. Leva tempo até notar a incongruência, mas um dia acontece. Você o ouve falar mal de alguém que havia elogiado minutos antes. O vê manipular uma situação para parecer herói. Descobre que disfarça uma crítica afiada dentro de preocupação. O observa celebrar teu sucesso, mas com os dentes apertados. E então,
algo crucial acontece. Você começa a notar que a gentileza dele não tem calor, é correta, mas oca, educada, mas distante, atenciosa, mas interessada. Você quer acreditar que é impressão sua, até ver o mesmo padrão repetido com outras pessoas. E então entende, não se trata de você, trata-se de quem ele é. O hipócrita gentil joga sempre em dois lados, quer agradar a todos, quer ser querido, respeitado, admirado, quer fama moral, não virtude, o real. Por isso nunca se compromete, nunca se expõe, nunca escolhe um lado. Sua arma é a neutralidade falsa. Nunca se envolve, mas sempre opina nas sombras. E aqui vem o mais brutal. Esse tipo de pessoa é mais danoso do que um inimigo declarado, porque o inimigo declarado te prepara, te fortalece, te mantém alerta, mas o hipócrita gentil faz você baixar a guarda, faz você acreditar que ele está com você, faz você abrir portas que jamais deveria abrir, faz você confiar justamente naquilo que deveria proteger. Por isso os estoicos valorizavam a franqueza. O sábio prefere uma verdade incômoda a uma cortesia enganosa. O sábio não adula. O sábio não dobra o caráter para agradar. O sábio não promete o que não pretende cumprir. E você precisa lembrar algo essencial. A verdadeira bondade não precisa provar nada. Não precisa de espetáculo. Não precisa de elogios. Não precisa de máscara. A virtude, quando é real, se nota no silêncio. O hipócrita gentil, ao contrário, não suporta o silêncio, porque nele seria desmascarado. Sua máscara só funciona enquanto alguém o observa. Quando as luzes se apagam, ele muda o roteiro. E você, sem perceber, vira personagem secundário de uma história que não escreveu. O perigo está no fato de que sua toxicidade não destrói de uma vez. Desgasta lentamente. Faz você duvidar das próprias percepções. Te confunde. Te faz questionar se você é quem está desconfiado sem motivo. Mas existe motivo. A inconsistência, o discurso duplo, o sorriso forçado, a crítica disfarçada de brincadeira, a pergunta que soa como interesse, mas é tentativa de colher informação. O sábio não se irrita com o hipócrita gentil. Não gasta energia tentando expô-lo. Não o confronta, buscando justiça. Sabe que a verdade cedo ou tarde se revela sozinha. A única coisa que faz é isto. Se afasta. Se afasta sem briga, sem explicações, sem drama. Simplesmente para de compartilhar informações valiosas. Para de abrir o coração. Para de permitir acesso ao seu mundo interno. Porque o hipócrita gentil não merece intimidade. Merece distância. A tua paz vale mais que a cortesia dele. A tua intuição vale mais que o sorriso dele. A tua clareza vale mais que a moralidade teatral dele. Reconheça-o a tempo. E lembre-se, nem tudo que é gentil é bom. Nem tudo que é correto é virtuoso. Nem tudo que parece luz ilumina. Se algo em você sentiu alívio ao ouvir estas verdades, siga esse impulso e junte-se a nós. Não é um gesto para este podcast. É um gesto para você. Significa que você está pronto para deixar para trás relações que te intoxicam, que não tolerará mais dinâmicas que te partem por dentro, que escolheu crescer em vez de ficar preso a vínculos que te diminuem. Inscrever-se não é apoio. É um ato de respeito próprio. É deixar claro que você quer uma vida com mais clareza, menos ruído e mais fortaleza emocional. Faça isso agora e compartilhe esta mensagem com quem ainda não encontrou coragem para soltar aquilo que o machuca. Porque quando uma pessoa se liberta do veneno, inspira outra a fazer o mesmo. E esse é o começo de uma vida mais limpa, mais consciente e mais livre. 7º tipo de pessoa: aquele que precisa estar sempre certo. Existem pessoas que não conversam, combatem. Não importa o tema, não importa o contexto, não importam os fatos. Elas precisam vencer, precisam se impor, precisam ter a última palavra, como se essa pequena vitória definisse o valor delas. São especialistas em transformar qualquer diálogo em um ringue. Você faz uma pergunta e elas respondem como se você estivesse desafiando. Você as corrige
e elas reagem como se você tivesse atacado sua identidade. Você comenta uma ideia e elas explicam por que você está errado mesmo quando você não está. Essas pessoas vivem em guerra constante, mesmo quando ninguém as está atacando. A identidade delas se apoia numa premissa falsa, mas poderosa. Se eu não estiver certo, eu não tenho valor. Esse pensamento as aprisiona. E você, se não tomar cuidado, vira o campo de batalha delas. A pessoa que precisa sempre estar certa não ouve. Ela espera a vez dela falar. Observa seus argumentos apenas para contra-atacar. Guarda os seus erros para usá-los no momento oportuno. E quando sente que está perdendo, muda o assunto, distorce os fatos ou apela ao drama, qualquer coisa para não ceder. Ela não quer compreender, quer dominar. Não quer troca, quer reconhecimento. Não quer verdade, quer triunfo. Epicteto teria reconhecido esse padrão imediatamente. Ele dizia que o sábio não discute para vencer, mas para aprender. Porque quem precisa vencer uma discussão já é escravo do próprio ego. E o ego nunca é uma boa companhia. O problema com esse tipo de pessoa é que ela transforma tudo em competição emocional. Você fala sobre seu dia e ela diz que o dela foi pior. Você menciona um sucesso e ela responde com um maior. Você explica um ponto e ela invalida para impor a própria versão. Isso dá somento, mesmo quando você está certo, faz você sentir que está errado. E o mais desgastante, essa pessoa nunca pede desculpas, porque pedir perdão não cabe na narrativa dela. Admitir um erro é perder, ceder é fraqueza, reconhecer falhas é ameaçar a própria identidade. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém diz. Quem precisa estar sempre certo vive com medo. Medo de ser exposto, medo de não ser suficiente, medo de enfrentar as próprias rachaduras. Por isso fala mais alto, explica demais, tenta convencer o tempo todo, porque, no fundo, ela não está convencida de si mesma. Ao lado dessa pessoa, você começa a duvidar de você. As suas opiniões encolhem. As suas ideias parecem erradas antes mesmo de serem ditas. Você se cala para evitar conflito. E lentamente, sem perceber, começa a acreditar que não vale a pena falar. Esse é o verdadeiro dano. Essa pessoa não destrói seus argumentos, desgasta a sua voz. Mas aqui entra o olhar estoico. Você não pode salvar alguém que idolatra o próprio ego. Não pode ensinar alguém que não reconhece erros. Não pode ter paz com alguém que vive em modo de defesa. O sábio sabe que discutir com esse tipo de pessoa é inútil. Não porque você não possa vencer, mas porque não há nada a ganhar. Marco Aurélio dizia que a verdade não precisa gritar. Ela se sustenta sozinha. E ele estava certo. O sábio escolhe a paz antes da vitória, e ficar o silêncio antes do confronto inútil, a clareza antes do desgaste. Quando você estiver diante de alguém que precisa estar sempre certo, lembre-se, você não é obrigado a participar da guerra dela. Pode se retirar, pode silenciar, pode dizer, entendo o seu ponto. Pode deixá-la pensar o que quiser, porque sua paz não precisa ser defendida. E aqui está o ponto decisivo. A pessoa que sempre precisa ter razão não muda com confronto, muda com distância. O silêncio mostra o que o argumento não consegue. A ausência revela a falta de reciprocidade. A sua calma expõe o barulho dela. Por isso, afaste-se. Não por orgulho, não por raiva, não por superioridade, mas por saúde mental. Ninguém merece viver explicando, justificando e se defendendo o tempo todo. E lembre-se do essencial. Quem precisa estar sempre certo não busca verdade, busca controle. Solte quem não sabe dialogar sem tentar dominar. A tua paz vale mais do que o ego dele. 8º tipo de pessoa: o pessimista crônico. Existem pessoas cuja voz apaga ambientes inteiros, mesmo quando falam baixo. Elas não são agressivas, não são violentas, não são explosivas. O poder delas é outro. A habilidade de transformar qualquer esperança em dúvida, qualquer sonho em advertência, qualquer impulso em precaução. Não destroem com gritos, destroem com sombras. Falam com calma. Mas cada palavra
É um lembrete constante de que, segundo elas, nada dura, nada funciona, nada vale a pena. O pessimista crônico não vê o copo meio vazio. Ele vê o copo quebrado, a água contaminada e o chão coberto de cacos, onde, inevitavelmente, segundo ele, você vai se machucar. O perigo é que a visão dele não soa irracional, soa lógica, soa madura, soa realista. E aí está o veneno, porque a mente humana, quando ouve medo expresso com segurança, tende a achar que está diante de uma advertência e não de uma projeção. O pessimista crônico sempre acredita que está te salvando. Diz, tenha cuidado, quando na verdade quer dizer, não acredito que você consiga. Diz, não se iluda, quando está confessando, eu nunca tive coragem. Diz, o mundo não é tão simples, quando tenta esconder, eu nunca aprendi a enfrentá-lo sem medo. E se você não estiver atento, acaba aceitando a visão dele como se fosse verdade absoluta. O pessimista crônico não destrói seus sonhos de imediato. Ele os desgasta, enche-os de rachaduras internas até que a sua própria esperança desmorone. Cada comentário dele se instala em você como uma semente de dúvida. E se ele estiver certo? Você pensa, não porque ele provou alguma coisa, mas porque a convicção dele parece mais forte que o seu entusiasmo. Assim, sem levantar a voz, sem se opor diretamente, consegue alterar o seu futuro. Transforma possibilidades em medos, oportunidades em riscos, começos em finais antecipados. Ninguém nasce pessimista. Ninguém chega ao mundo acreditando que tudo vai dar errado. Esse olhar se forma com golpes, decepções, traições, feridas que nunca foram curadas. É alguém que um dia acreditou, confiou, se animou, e a vida o derrubou. Mas em vez de se levantar, ficou no chão, olhando para o alto com ressentimento. Parou de tentar para não sofrer de novo. E essa desistência repetida virou identidade. Deixou de ser uma pessoa cautelosa, virou alguém que só se sente seguro quando diminui o que os outros desejam. Mas aqui está o ponto mais perigoso. Muitas vezes, o pessimista crônico não quer realmente te arrastar para baixo. Ele acredita que está te protegendo. Acredita que te manter pequeno é cuidar de você. Acredita que advertir é amar. Mas a intenção não elimina o dano. Uma faca corta mesmo quando segurada por alguém que quer te ajudar. Cada não que ele te diz perfura em silêncio. Não sonhe. Não espere demais. Não arrisque. Não confie. E sem perceber, cada um desses não vira uma corrente invisível que te prende ao mundo dele, não ao seu. Aqui está a parte mais brutal. Quando alguém te rouba a esperança, rouba a tua capacidade de agir. A ação nasce da possibilidade. Ninguém luta pelo que já acredita estar perdido. Ninguém avança em direção a um futuro que considera condenado. O pessimista crônico não quer apenas que você leve um guarda-chuva, ele quer que você desista da viagem inteira. Quer que viva dentro dos limites que ele impôs a si mesmo. Quer que você adote o tamanho do mundo dele, para que ele não se sinta pequeno no seu. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio disse com precisão: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. É impossível ser livre vivendo dentro do pensamento de outra pessoa, especialmente se esse pensamento está contaminado de medo, ressentimento ou resignação. O pessimista crônico olha o mundo através de lentes escuras e depois te empresta essas lentes como se fossem as únicas. Se você não vigiar, acaba enxergando a própria vida através dos olhos de alguém que desistiu da dele. O dano emocional é profundo. Você começa a achar suas ideias ingênuas, seus planos exagerados, suas metas absurdas. Começa a acreditar que querer algo maior que seu ambiente, maior que sua história, maior até que seus medos, é irresponsável. A sombra do pessimista chega tão perto que você já não sabe onde termina o medo dele e onde começa a sua prudência. Aqui está a verdade que muda destinos. Não é seu trabalho carregar a desesperança de ninguém. Não é sua responsabilidade curar o que outro não quis enfrentar. Não é seu dever se limitar por alguém que se limitou.
Não é sua missão diminuir sua luz para que a de outro não pareça tão fraca. O mais nobre que você pode fazer por um pessimista crônico é não se transformar em um. O estoico não odeia o pessimista. Não o julga. Não o condena. Ele compreende. Sabe que por trás da sombra há feridas não tratadas. Sabe que a visão escura é um mecanismo de defesa, não um ataque pessoal. Mas também sabe de outra coisa. A mente precisa de proteção tanto quanto o corpo. Você não pode beber todos os dias de um poço contaminado e esperar se manter saudável. Não pode ouvir diariamente discursos de derrota e esperar viver com disciplina, coragem e clareza. Afastar-se de um pessimista crônico não é falta de empatia. É autopreservação. É entender que sua visão é sagrada, que sua esperança é uma força valiosa demais para ser entregue a alguém que abriu mão da própria, que seus sonhos precisam de ar, que sua alma precisa de luz, não de sombra. O pessimista crônico acha que o mundo foi feito para decepcioná-lo. O sábio sabe que o mundo é neutro e que a mente é o filtro que decide como vivê-lo. Por isso, quando alguém tenta transformar seu futuro em medo, lembre-se, o que outro teme não é o seu destino. Os limites dele não são os seus. A desistência dele não é o seu caminho. O medo dele não é a sua verdade. Se você quer realmente avançar, crescer e conquistar a vida que ainda está à sua espera, precisa se cercar de pessoas que acreditam, não de quem se rende. Pessoas que olham para frente, não para baixo. Pessoas que sabem que a vida é incerta, sim, mas também generosa com quem ousa. Pessoas que compreendem que coisas ruins podem acontecer, mas que o risco é o preço da plenitude. O pessimista crônico quer um mundo pequeno para evitar golpes. O estoico constrói uma alma grande para resisti-los. E você precisa escolher. Escolher seu ambiente. Escolher sua visão. Escolher quais vozes entram na sua mente e quais ficam do lado de fora. Escolher quais pensamentos alimenta e quais deixa morrer. Escolher quem você escuta e quem você deixa ir. Porque toda vez que você sacrifica um sonho por medo, perde uma parte de si. E toda vez que mantém um sonho vivo apesar do medo de outro, recupera o seu poder. Liberte-se de quem tenta te prender na escuridão dele. A vida já é difícil o suficiente para carregar a visão quebrada de outra pessoa. Nono tipo de pessoa: aquele que minimiza suas emoções. Existem pessoas que não precisam gritar com você para te ferir. Não levantam a voz, não insultam, não empurram. A forma como machucam é mais sutil, mais silenciosa, mais perigosa. Fazem você acreditar que aquilo que sente não deveria ser sentido, que sua dor é exagero, que seu medo é drama, que sua dúvida é imaturidade, que sua tristeza é fraqueza. Não te golpeiam por fora, te desmontam por dentro onde ninguém mais vê. Esse tipo de pessoa te escuta, mas não te acolhe. Te olha, mas não te reconhece. Te ouve, mas não te valida. E essa falta de validação não dói como rejeição imediata. Dói como erosão constante, lenta, quase invisível. Uma erosão que, com o tempo, faz você acreditar que sentir é um erro, que expressar é um risco, que abrir o coração é perigoso. Porque, cada vez que você tenta compartilhar algo vulnerável, essa pessoa te devolve um espelho quebrado, onde suas emoções aparecem distorcidas, menores, ridículas, irrelevantes. Você está default, exagerando. Não é para tanto. Isso te incomoda mesmo? Tem gente em situação pior. Você está interpretando errado. Isso nem é tão importante assim. Já ouvi problemas muito mais sérios. E assim, com frases aparentemente inofensivas, vão apagando sua voz emocional. Não tiram suas palavras. Tiram a importância delas. Não proíbem você de sentir. Fazem você sentir culpa por sentir. O mais doloroso é quando essa pessoa é alguém que você ama. Um amigo, um parceiro, um irmão, um pai. Alguém que você não vê como inimigo. Alguém de quem não quer se afastar, mas que, sem perceber, molda sua mente para que você duvide das próprias emoções. E quando você desconfia das próprias emoções, perde a bússola interna, aquela que te protege do perigo.
te guia pela intuição e te conecta com sua humanidade. A pessoa que minimiza suas emoções nem sempre faz isso por maldade. Às vezes, faz por incapacidade emocional. Não consegue sustentar nem os próprios sentimentos. Então também não consegue sustentar os seus. A vulnerabilidade a incomoda, mesmo quando não é dela. E como uma criança que não sabe segurar algo frágil, deixa cair. Sua fragilidade, suas dúvidas, suas inseguranças, suas feridas, caem e se quebram porque estão sendo seguradas por mãos que nunca aprenderam a cuidar. Mas intenção não é impacto, e o impacto é devastador. Você começa a se perguntar se talvez suas emoções realmente sejam exageradas, se está pedindo demais, se a sua dor realmente importa tão pouco, se talvez seja melhor ficar calado, se talvez você não devesse sentir tanto. Essa frase pequena, aparentemente lógica, é uma sentença destrutiva. Você não deveria sentir tanto, porque sentir é a tua natureza. Sentir é tua bússola. Sentir é o mecanismo que te alerta, te orienta, te desperta. E quando alguém te convence de que sentir é um erro, essa pessoa te desconecta de você mesmo. Epicteto previu isso quando disse: o que para você é pesado pode não significar nada para outro. E é justamente isso que essa pessoa não entende. A dor é subjetiva. O que pesa em você não precisa pesar para mais ninguém. O que fere sua alma não precisa parecer lógico para outro. Sua emoção é válida simplesmente porque existe. Mas quem minimiza suas emoções te treina para duvidar delas. Você aprende a engolir palavras, a suavizar suas feridas para não incomodar, a esconder seus medos para não parecer frágil, a conter suas lágrimas para não ser dramático. E lentamente, quase sem perceber, começa a viver para dentro, a processar tudo sozinho, a se sentir só mesmo acompanhado, a acreditar que não existe espaço no mundo para aquilo que sente, que ninguém vai entender, que ninguém quer ouvir, que sentir, em vez de te conectar, te separa. Essa é a armadilha mais cruel. Quando alguém minimiza suas emoções, por tempo suficiente, te convence de que não vale a pena expressá-las. E quando você para de expressá-las, começa a negar partes inteiras da sua identidade. Mas aqui vem a verdade que o estoicismo traz como um golpe direto. A emoção não é fraqueza. Fraqueza é não saber lidar com ela. O sábio sente sem ser escravo. Observa sem reprimir. Dá espaço sem se afogar. As emoções não são o inimigo, a interpretação distorcida delas é que é. E não há maior distorção do que conviver com alguém que invalida seu mundo interno. Marco Aurélio disse com clareza: não permita que a mente de outro controle a sua. E é exatamente isso que acontece quando alguém minimiza suas emoções. Você deixa que a visão limitada dessa pessoa vire o seu filtro. Deixa que o desconforto dela dite a forma como você expressa sua verdade. Deixa que a frieza dela delimite sua vulnerabilidade. Mas você não veio ao mundo para sentir menos só para incomodar menos. Não veio para amputar emoções a fim de caber no coração reduzido de outro. Não veio para existir em silêncio só para manter a paz emocional de alguém sem estrutura. Você veio para viver com força, com clareza, com profundidade. E essa profundidade inclui emoções intensas, complexas, dolorosas, brilhantes, humanas. O estoico não rejeita sentir, rejeita ser dominado. E ser dominado também inclui permitir que outro decida o que é válido dentro de você. Por isso, você precisa se proteger, precisa se afastar, precisa levantar um limite. Não um limite de raiva, um limite de respeito. Respeito pelo seu mundo interno, pela sua sensibilidade, pela sua história. Porque suas emoções são um mapa que te guia para o que precisa ser curado, para o que precisa ser soltado, para o que precisa ser construído. E se alguém insiste em dizer que o seu mapa está errado, essa pessoa não merece caminhar ao seu lado. Afaste-se de quem minimiza suas emoções. Não porque você o odeia, não porque se acha melhor, não porque quer vencer uma discussão, mas porque a voz que te diz, não sinta, acaba apagando a voz que te mantém vivo.
Sua alma precisa de espaço. Sua dor precisa ser ouvida. Sua verdade precisa respirar. Seu coração precisa de permissão. E às vezes, para dar isso a si mesmo, basta se afastar de quem nunca soube segurar o que você sente. 10º tipo de pessoa. Aquele que só está quando lhe convém. Há pessoas que parecem luz, até que você descobre que elas só brilham quando é você quem ilumina primeiro. Pessoas que aparecem sorrindo quando o caminho está fácil, quando tudo já está resolvido, quando você está forte. Mas basta a noite chegar, basta você precisar de apoio, basta sua voz tremer um pouco para que desapareçam como se nunca tivessem estado ali. São presenças seletivas, companhias condicionadas, afetos de temporada, gente que não caminha ao seu lado, apenas usa você como estação de passagem. E embora no começo você não perceba porque ninguém quer acreditar em algo tão frio, o padrão sempre acaba se revelando. Esse tipo de pessoa tem um faro muito particular. Aparece quando precisa de algo, um favor, sua energia, sua escuta, seu tempo, sua habilidade, seu consolo, sua presença, sua atenção, seu brilho, suas portas. E quando consegue o que quer, vai embora. Não há despedida, não há agradecimento, não há reciprocidade. Apenas uma ausência repentina que tenta se passar por normalidade, como se o seu valor tivesse data de validade, como se o seu carinho fosse um recurso renovável que podem explorar sem limites. E o pior não é que desapareçam. O pior é que quando voltam, voltam com naturalidade. Retornam como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem te deixado sozinho quando sua alma tremia, como se não tivessem ignorado suas mensagens, como se não tivessem escolhido não estar lá. Sempre voltam de mãos vazias, mas com expectativas cheias. São pessoas que só conhecem um tipo de matemática emocional: somar quando lhes convém e subtrair quando lhes incomoda. Te procuram quando você está no auge, te ignoram quando você silencia. Pedem ajuda quando precisam, somem quando é você quem precisa. Tratam você como prioridade quando se sentem solitários e como opção quando já não precisam de você. Não estão com você, estão com a versão de você que é útil para elas. Esse tipo de pessoa tem uma habilidade destrutiva muito sutil. Ensina você a esperar pouco dos outros, treina você a se conformar, acostuma você a relações desequilibradas, faz você acreditar que pedir presença é exigir demais. E pouco a pouco, sem perceber, começa a moldar sua autoestima. Você passa a pensar que talvez mereça ser usado, que talvez seu papel seja estar sempre disponível, que talvez sua função seja sustentar, que talvez as pessoas sejam assim. Não, elas não são. Mas esse tipo de pessoa é. O mais triste é que esse tipo de pessoa pode facilmente ser confundido com carinho. Porque quando está com você, parece presente, parece atento, parece feliz em compartilhar momentos, parece disponível. Mas esse parecer é uma ilusão temporária, uma tela emocional que só se ativa quando a necessidade dele supera o próprio orgulho. Quando essa necessidade desaparece, você também desaparece do mapa emocional dele. E aqui está a verdade que dói aceitar. Não estão com você por você, mas pelo que obtém de você. Você é o meio, não o vínculo. É a ponte, não o destino. É a conveniência, não a escolha. Marco Aurélio expressou isso de forma impecável, sem saber que descrevia exatamente esse tipo de pessoa. Cada homem é definido pelo que faz quando ninguém o observa. E quando ninguém observa, esse tipo de pessoa não está, não te acompanha, não pergunta, não sustenta, não se preocupa, não aparece. Porque estar presente quando ninguém vê não traz benefício algum para eles. E eles só entendem essa linguagem, a do ganho imediato. Esse tipo de pessoa desgasta você de maneira silenciosa. Faz você investir energia em vínculos que nunca vão crescer. Faz você plantar em terra alheia. Faz você cuidar de um jardim onde só você rega. Faz você acreditar que está acompanhado quando, na verdade, está sozinho.
Mas o estoico não se engana. O estoico observa, não fantasia. E cedo ou tarde entende algo essencial. A presença seletiva também é uma forma de abandono. A vida vai te ensinar, se já não ensinou, que quem só está na sua luz não merece dividir sua sombra. Que quem só aparece quando lhe convém não tem lugar na sua paz. Que quem te escolhe apenas quando precisa nunca te escolheu de verdade. O estoico sabe algo ainda mais profundo. A lealdade não se mede pelas vezes em que alguém chega, mas pelas vezes em que alguém não vai embora. Pela constância silenciosa, pela presença sem motivo, pelo compromisso não declarado, pela companhia que não se negocia, pela reciprocidade que não precisa ser pedida. Quando alguém só aparece quando lhe convém, está declarando algo sem palavras. Sua vida é útil, não valiosa. A sua tarefa não é odiá-lo, a sua tarefa é entendê-lo e depois se afastar. Porque quando você se afasta de quem só está por conveniência, sua alma respira, sua energia se organiza, sua mente se acalma, sua força retorna. Você não nasceu para ser recurso emocional de ninguém. Não veio ao mundo para ser conforto temporário de outros. Não está aqui para ser suporte de ocasião. Você está aqui para construir, crescer e compartilhar a vida com quem sabe estar. Não apenas aparecer. Não tenha medo de soltar quem nunca esteve de verdade. A solidão sempre será melhor do que a companhia condicional. 10º tipo de pessoa. Aquele que transforma cada favor em dívida. Existem pessoas que não prendem você com correntes visíveis, mas com algo muito mais difícil de cortar: a dívida emocional. Não te controlam com gritos, não te limitam com ameaças, não te manipulam com violência psicológica explícita. Fazem isso com algo mais sutil, mais perigoso, mais corrosivo: eu te ajudei. E repetem isso de tantas formas que, com o tempo, deixa de soar como gratidão e passa a soar como condenação. É o tipo de pessoa que estende a mão, não para te levantar, mas para garantir que você vai precisar dela de novo. É o tipo de pessoa que lembra cada gesto que fez por você, até aqueles que você já esqueceu. Porque para ela, nada foi espontâneo, nada foi desinteressado, nada foi virtude. Tudo foi estratégia. O estoicismo fala da virtude como um ato que se sustenta por si mesmo. Sêneca dizia que o benefício verdadeiro desaparece no momento em que é cobrado. O favor sincero não se guarda em livro caixa. O favor sincero se faz e se solta. Mas essas pessoas funcionam ao contrário. Cada ação vem acompanhada de um cálculo oculto. Se te ofereceram tempo, mais tarde vão pedir lealdade. Se te deram companhia, vão pedir prioridade. Se te ofereceram ajuda, vão exigir obediência. Nada é gratuito. Nunca. É assim que operam aqueles que usam a generosidade como arma. Eles embrulham o gesto em bondade, mas por dentro há uma fatura que mais cedo ou mais tarde será cobrada. É um tipo de veneno muito particular, porque não entra com força, entra com gratidão, entra com aquela sensação incômoda de estou devendo algo. E essa sensação, se não for observada com clareza, começa a infiltrar-se nas suas decisões. Você começa a sentir culpa por dizer não, começa a sentir obrigação por ficar, começa a pensar que não tem direito de colocar limites porque te lembram constantemente do que fizeram por você. E esse lembrete, repetido, disfarçado de carinho, acaba virando uma prisão. Uma prisão sem grades, mas tão sufocante quanto. O problema dessas pessoas é que elas não sabem dar sem cobrar. Não entendem que a virtude se honra no ato, não na troca. Precisam manter viva a narrativa de que você está em dívida para sustentar o poder que exercem sobre você. E quanto mais tempo você permanece nesse círculo, mais fácil é esquecer algo essencial. Você não pediu para ser ajudado. E mesmo que tenha pedido, a ajuda verdadeira não te prende. A ajuda verdadeira te alivia. O que oprime não é a ajuda, é o preço oculto. Os estoicos falavam com dureza sobre isso. Para eles, a liberdade interior dependia de diferenciar gratidão de servidão emocional. Marco Aurélio disse com clareza: o que se dá com intenção de receber não é virtude, é negócio. E isso descreve perfeitamente esse tipo de pessoa.
A generosidade delas não é um ato nobre, mas um investimento. Um investimento emocional no qual você é o rendimento. O mais perigoso é que essas pessoas raramente são abertamente más. Não são inimigos evidentes. Pelo contrário, se apresentam como salvadores. Te escutam quando ninguém mais escuta. Te apoiam quando você está perdido. Te oferecem soluções quando você está confuso. São capazes de te fazer sentir protegido, até que você descobre o preço. E essa descoberta não chega com um grito, mas com um comentário sutil, uma indireta, uma frase macia por fora e afiada por dentro. Depois de tudo o que fiz por você, com tudo o que te ajudei, se não fosse por mim, você não estaria onde está. Essas frases são facas embrulhadas em algodão. Parecem suaves, mas cortam. E quando você percebe que cada favor vem com uma marca invisível, já está preso. Porque a culpa é uma das emoções mais poderosas para controlar alguém. Mais poderosa que o medo, porque o medo você reconhece. A culpa você justifica. Você passa a se dizer que talvez realmente deva algo, que talvez eles mereçam sua obediência, que talvez seja injusto se afastar. E essa dúvida, essa pequena rachadura no seu julgamento, é suficiente para mantê-los entrando. A filosofia estoica te ensina a observar esse padrão sem ódio, mas com firmeza. Ensina que gratidão não exige submissão, que agradecer não significa se ajoelhar, que reconhecer um gesto não significa entregar sua liberdade, que aceitar ajuda não significa permitir domínio, e acima de tudo, que o valor mais sagrado do ser humano é sua autonomia interior. Nenhum favor, por maior que seja, merece custar sua paz mental. Aquele que transforma cada favor em dívida sente-se no direito de controlar sua conduta. E isso é uma forma disfarçada de controle. Um controle suave, aparentemente carinhoso, mas controle mesmo assim, e você não está aqui para ser controlado. Está aqui para crescer, para avançar, para se fortalecer. Não pode construir uma vida firme quando alguém segura constantemente o lembrete de que, sem ele, você não seria nada. Essa frase é uma mentira venenosa, uma mentira feita para te manter dependente de quem supostamente te ajudou. Mas o estoico sabe, ninguém cresce acorrentado a uma gratidão transformada em prisão. E aqui vem a reflexão profunda. O que você realmente deve? Que dívida é tão grande que mereça sua liberdade mental? A resposta é simples: nenhuma. A única dívida real é com o seu próprio caráter, não com aqueles que usam sua vulnerabilidade como moeda de troca. Gente nobre ajuda e se retira. Gente manipuladora ajuda e fica observando para garantir que você não esqueça. Aí está a diferença entre virtude e controle. O sábio recebe ajuda sem perder o bom senso. Agradece sem se tornar servo. Reconhece o gesto sem permitir a corrente. Porque a gratidão sincera é livre. A gratidão cobrada é servidão. E você não nasceu para ser servo emocional de ninguém. Nasceu para tomar decisões claras, sem caminhar pelo mundo carregando uma balança na mente. Se você quer proteger sua paz, entenda isto. Você tem o direito de colocar distância mesmo de quem te ajudou. Tem o direito de dizer, obrigado, mas até aqui. Tem o direito de reconhecer um favor, sem permitir que ele se transforme numa ferramenta de manipulação. Tem o direito de sair dessa dinâmica sem culpa, porque sair não é traição, é sobrevivência. Aquele que transforma cada favor em dívida não te quer livre, te quer disponível, não te quer forte, te quer eternamente agradecido, não te quer crescendo, te quer exatamente no ponto em que a ajuda dele continua sendo indispensável. E essa é uma relação que não constrói, não multiplica, não expande. É uma relação que apenas consome. O estoico diria isso com calma, mas com firmeza. Agradeça, mas não se submeta. Reconheça, mas não se entregue. Aprecie o gesto, mas não permita que ele seja usado contra você. A virtude se honra no silêncio. O resto é manipulação. E se alguém faz você sentir que precisa pagar com sua liberdade por um favor que deveria ter sido genuíno, não hesite. Essa pessoa
não merece estar na sua vida. 12º tipo de pessoa: aquele que destrói através da ironia. Existem pessoas que não atacam de frente porque não precisam. Sua arma não é a raiva aberta, nem o conflito declarado, mas algo muito mais difícil de detectar, e por isso mesmo, muito mais perigoso: a ironia. Esse tipo de gente não te insulta diretamente, não grita, não empurra, não fere com palavras explícitas. Fere com insinuações, com frases disfarçadas de humor, com comentários que soam leves, mas caem pesados, com sorrisos que parecem gentis, mas escondem veneno. E o mais perigoso é que fazem isso de um jeito que te obriga a duvidar de si mesmo. Será que estou exagerando? Será que foi só uma brincadeira? Será que estou levando tudo a sério demais? Não, você não está exagerando. Você está percebendo perfeitamente. Porque a ironia constante não é humor, é agressão disfarçada. O estoicismo sempre alertou sobre pessoas que escondem suas intenções atrás de uma máscara. Sêneca escreveu com clareza: nada se parece tanto com a virtude quanto a hipocrisia. E acontece o mesmo com a crueldade. Nada se parece tanto com a agressão quanto a ironia. A ironia maliciosa tem uma característica brutal: permite ao agressor ferir sem assumir responsabilidade. Se você reclamar, ele diz que era brincadeira. Se você se incomodar, ele te faz sentir tolo. Se você pedir respeito, ele te acusa de ser sensível demais. Esse é o jogo. Esse é o padrão. Esse é o veneno silencioso que vai desgastando sua mente sem que ninguém perceba. Esse tipo de pessoa não busca te destruir de imediato. Busca algo mais lento, mais sutil e mais profundo. Corroer sua segurança interna. Fazer você sentir que sempre há algo em você digno de piada. Convencer você de que sua vulnerabilidade é ridícula, de torma, que seus sonhos são exagerados, de que sua dor é engraçada. Não vai dizer isso abertamente, porque o objetivo não é destruir rápido. O objetivo é plantar pequenas dúvidas, uma por dia, até que um dia você deixe de se reconhecer, até que comece a se ver como eles te descrevem, não como você realmente é. A ironia constante tem um efeito devastador. Normaliza o desprezo. E quando o desprezo se torna parte do ambiente, você começa a baixar seu padrão de dignidade. Deixa passar o comentário que machuca porque não é tão grave. Ri para não parecer o chato. Fica em silêncio mesmo doendo, porque não quer criar conflito. Tenta adaptar seu comportamento para que a ironia não volte a te atingir. E sem perceber, você começa a fazer exatamente aquilo que o estoicismo te alertou a nunca fazer: entregar o controle do seu critério. Epicteto falava da importância de diferenciar o que depende de você daquilo que não depende. A ironia do outro não depende de você, mas sua reação sim. E é exatamente sua reação que esse tipo de pessoa quer manipular. Quer provocar você. Quer que você duvide. Quer que você se justifique. Quer que você peça desculpas por estar ferido. Porque a ironia não só machuca, ela confunde. E a confusão é uma forma de controle. A ironia maliciosa opera como uma sombra. Te acompanha em silêncio, mas vai com você a todos os lugares. Basta um comentário aparentemente inocente para que o efeito se ative. Não importa se você está crescendo, evoluindo, vencendo, realizando. Essa pessoa sempre encontrará uma maneira de diminuir, distorcer ou transformar em piada o que você conquistou. Faz isso porque precisa se sentir superior, porque precisa acreditar que, mesmo com seu avanço, ela ainda tem uma arma para impedir sua elevação emocional: ridicularizar você. Marco Aurélio alertava sobre isso. A alma torna-se aquilo que contempla. E quando você convive com ironia constante, sem perceber, começa a se contemplar pelos olhos do agressor. Começa a duvidar de suas decisões. Começa a questionar se suas emoções são válidas. Começa a acreditar que está pedindo demais, quando, na verdade, está pedindo apenas o mínimo: respeito. Começa a se ver pequeno porque alguém te convenceu, dia após dia, de que seus sonhos eram ridículos. Isso não é humor. Isso é
Deterioração psicológica lenta. A ironia destrutiva é ainda mais perigosa porque se camufla em ambientes onde deveria haver apoio, relacionamentos, amizades, família, em pessoas que te querem bem, mas não sabem ou não querem demonstrar sem ferir. E quando a dor vem de alguém próximo, dói mais do que qualquer insulto de um desconhecido, porque você espera carinho, espera compreensão, espera acolhimento, não espera se tornar o alvo fácil do dia. E é exatamente isso que esse tipo de pessoa faz. Transforma você em material para seu entretenimento emocional. Sua insegurança vira piada. Seus sonhos viram exagero. Seus êxitos viram sorte. Seus medos viram motivo de riso. E cada vez que você ri para não estragar o clima, você se estilhaça por dentro. O estoicismo te oferece a ferramenta para enfrentar esse veneno. Julgamento firme, clareza, interior. A capacidade de dizer, isso não me serve. O sábio não luta contra cada comentário. Ele simplesmente não permanece onde sua dignidade se deteriora. Não argumenta para mudar o outro. Fortalece a si mesmo ao reconhecer que merece um ambiente onde a palavra não seja usada como arma. Há uma verdade brutal que você precisa aceitar. A ironia destrutiva diz mais sobre quem a lança do que sobre quem a recebe. Revela frustração, ressentimento, insegurança disfarçada. Ninguém em paz precisa diminuir outro para se sentir melhor. Ninguém centrado precisa usar sarcasmo para se sentir elevado. Ninguém alinhado com a virtude estoica transforma a vulnerabilidade alheia em entretenimento. Mas você precisa se proteger. Precisa aprender a ouvir o tom, não só as palavras. Precisa reconhecer quando uma piada deixa de ser piada. Precisa perceber quando seu corpo se contrai mesmo que sua boca sorria. Precisa identificar aquela pressão no peito que aparece quando algo te machuca, mesmo que ninguém note. Esse é seu indicador, seu sinal, sua bússola interna dizendo: isso não é saudável, aqui você não deve ficar. Não se trata de eliminar o humor da sua vida. Trata-se de não permitir que o humor seja usado como arma contra sua estabilidade emocional. Trata-se de diferenciar entre rir junto e rir de você. Trata-se de reconhecer que sarcasmo repetido é agressão, não conexão. Afastar-se desse tipo de pessoa não é um ato impulsivo. É um ato de proteção espiritual. É escolher sua paz acima da necessidade de agradar. É escolher respeito acima da tolerância excessiva. É escolher crescimento acima de relações que, em vez de te impulsionar, se especializam em fazer você duvidar de si. O sábio sabe que uma palavra pode elevar ou destruir. E quem destrói com ironia não merece proximidade. Sua ironia não é inteligência, é veneno. Não é luz, é sombra. Não é humor, é poder mal usado. Você não está aqui para ser alvo de ninguém. Não está aqui para participar de dinâmicas de humilhação, disfarçadas de humor. Não está aqui para ser educado pelo desprezo. Está aqui para crescer, para se fortalecer, para caminhar com pessoas que te respeitem até nos seus momentos mais frágeis. A ironia destrutiva corrói de dentro para fora. Mas você não nasceu para desmoronar em silêncio. Nasceu para reconhecer o que te fere, decidir com clareza e se afastar com dignidade. Porque o estoico não precisa gritar para se manter de pé. Ele só precisa enxergar a verdade de frente. E quando você enxerga a verdade, já não consegue permanecer onde te diminuem. Há um momento na vida em que a gente para de fingir que não vê. Um instante silencioso, quase imperceptível, em que a mente deixa de justificar o injustificável. E a alma diz basta. Não é uma explosão, não é uma epifania luminosa, não é uma revolução imediata. É algo mais profundo, mais sóbrio, mais irreversível. A compreensão. Compreender, de uma vez por todas, que não é sua responsabilidade carregar aqueles que há anos drenam o melhor de você. Que não é coragem tolerar o intolerável. Que não é amor sacrificar sua paz para sustentar vínculos que, no fundo, já morreram há muito tempo. E que não é virtude permitir que outros sujem seu espírito apenas porque você teme parecer duro ou distante. O estoico sabe algo que muitos esquecem.
que cada pessoa que você deixa entrar na sua vida, entra também na sua mente. E o que entra na sua mente, molda seu destino. Por isso, este episódio não era uma lista. Não era um conjunto de advertências. Não era uma coleção de exemplos. Este episódio era um espelho. Um espelho que talvez você tenha evitado encarar durante anos, porque sabia que, quando finalmente visse seu reflexo com honestidade, teria que tomar decisões que não queria tomar. Teria que aceitar que parte do seu sofrimento não vinha do acaso, nem do destino, nem do universo, mas das pessoas com quem você compartilhou seus dias. Pessoas que, por costume, medo ou esperança ingênua, você manteve perto demais. E aceitar isso dói. Dói. Porque você não perde apenas pessoas, perde versões de si. Perde a versão que tolerava, que calava, que justificava, que inventava desculpas, que suportava o que nenhum ser humano disciplinado deveria suportar. Mas aqui vem a verdade mais dura de todas. Aquilo que você tolera, te treina. E se você tolera veneno, o veneno se torna normal. Se tolera manipulação, a manipulação vira hábito. Se tolera desprezo, sua autoestima aprende a viver no chão. Se tolera pessoas que cortam suas asas, você aprende a caminhar pela vida como se voar fosse arrogância. E no final, depois de anos, você se olha no espelho e já não sabe quem é. Parece você, mas não é você. É uma versão reduzida, uma versão domesticada, uma versão que se acostumou a sobreviver em lugares onde deveria ter crescido. Os estoicos eram implacáveis nesse ponto. Não queriam convencer, queriam despertar. Diziam que a virtude se fortalece entre os justos, mas se corrompe entre os medíocres. Diziam isso sem enfeites, sem metáforas suaves, sem poesia. Diziam como um fato universal. Sua alma imita aquilo que observa. Se observa quem vive reclamando, você se torna queixoso. Se observa quem vive na inveja, você se torna inseguro. Se observa quem vive na mentira, você começa a se enganar. Se observa quem vive no drama, termina acreditando que a vida é tragédia. Não há magia nisso. Há influência. Há atmosferas que elevam e atmosferas que destroem. E você conhece ambas. A maior tragédia humana é que muitos sabem perfeitamente quais pessoas precisam tirar da vida, mas não se atrevem. Não porque não vejam o dano, mas porque ver o dano não basta. O verdadeiro inimigo é o apego, o medo de ficar sozinho, a esperança infantil de que um dia vão mudar, a ilusão de que o amor resolve tudo. Mas o amor não corrige doença de caráter. O amor não cura inveja, nem manipulação, nem hipocrisia, nem egoísmo disfarçado. O amor pode sustentar, mas não pode educar uma alma que não quer aprender. E você gastou energia demais tentando resgatar pessoas que nunca pediram para ser salvas. Esse é seu erro, não seu pecado. E hoje, aqui, você está pronto para corrigi-lo. A liberdade começa quando você entende que soltar não é abandonar. Soltar é se respeitar. Soltar é voltar a respirar. Soltar é reconhecer que entre todas as responsabilidades que você tem na vida, sustentar gente que te destrói não é uma delas. Soltar é coragem. Soltar é clareza. Soltar é disciplina emocional. E soltar, embora doa no início, com o tempo se torna uma forma de renascer. Pense nisso com frieza. Quantas decisões você tomou condicionado pelo ruído emocional que outros plantaram em você? Quantos sonhos você abandonou porque alguém te convenceu com ironia ou sarcasmo de que eram grandes demais para você? Quantas vezes você agiu com medo porque alguém te ensinou a duvidar da sua voz? Quantas feridas você carregou, que não eram suas, mas que aceitou para evitar conflito? Quantas oportunidades você rejeitou porque estava ocupado demais carregando pesos que outros deveriam carregar sozinhos? E o mais doloroso, quantas vezes você abriu mão da sua própria dignidade para manter perto pessoas que não mereciam estar? Perto? Porque sim, estar na sua vida é um privilégio. Deveria ser. Seu tempo é limitado. Sua energia é finita. Sua mente é sagrada. Nem todos merecem estar aí.
Nem todos merecem acesso aos seus pensamentos. Nem todos merecem assento na mesa onde você decide quem será amanhã. O estoico entendia isso melhor do que ninguém. O círculo íntimo não se enche com quantidade, mas com caráter. Gente que te levanta, gente que te honra, gente que pensa com retidão, gente que te impulsiona sem invejar, gente que corrige sem humilhar, gente que te abraça sem te possuir, gente cujo silêncio acalma e cujas palavras organizam. Mas para que essa gente chegue, primeiro você precisa abrir espaço. E abrir espaço significa expulsar o que atrapalha seu crescimento. Significa deixar ir quem te drena, quem insinua mais do que fala, quem critica mais do que constrói, quem exige mais do que oferece, quem ama a partir do ego, não da virtude, quem usa sua bondade como combustível para sua própria comodidade, quem te chama de exagerado cada vez que você coloca um limite, quem transforma cada conversa em drama, quem te culpa por sentir, quem ri dos seus sonhos, quem te escolhe só quando lhe convém, quem se vitimiza para não assumir responsabilidade, quem promete e não cumpre, quem te usa como escada, quem nunca está quando você precisa, mas sempre aparece quando precisa de você, porque aqui está a revelação final. Você não pode construir uma vida grande rodeado de gente pequena. E não estou falando de status, estou falando de caráter. Grandeza é um estado da alma. E almas, pequenas almas que vivem na inveja, na manipulação, na queixa, na ironia ou no vitimismo, não suportam ver crescer quem um dia esteve ao seu lado. Vão tentar te frear, vão tentar te enrolar, vão tentar te confundir, vão tentar te sabotar, não porque queiram te destruir, mas porque seu crescimento é um lembrete daquilo que elas não têm coragem de fazer. Então escute isso com toda a atenção. Sua paz vale mais do que qualquer vínculo. Sua clareza vale mais do que qualquer história compartilhada. Seu futuro vale mais do que qualquer promessa quebrada. E seu espírito vale infinitamente mais do que qualquer relação que só existe porque você não teve coragem de soltá-la. Hoje é o dia em que você decide quem tem acesso a você e quem não tem. Hoje é o dia em que você escolhe corpo, mente e caráter acima de nostalgia, medo e culpa. Hoje é o dia em que você diz a si mesmo a verdade que já sabia, mas não admitia. Há pessoas que você não pode salvar, porque a única pessoa que precisa salvar primeiro é você. Respire. Olhe sua vida com franqueza. Reconheça os padrões. Aceite o que dói. E tome a decisão que sua alma vem pedindo há anos. Você não está sendo cruel. Você não está sendo frio. Você não está sendo egoísta. Você está sendo adulto. Você está sendo livre. Você está sendo estoico. E quando você fechar aquela porta certa, a que pesa, a que treme, a que dói, algo acontecerá dentro de você. Um silêncio diferente. Uma calma nova. Um espaço mental limpo onde sua verdadeira vida começa. Porque só quando você se liberta do veneno, pode, finalmente, construir a partir da virtude. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se,
Você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.